Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como eu perdi 15 quilos em apenas 12 semanas, 3 meses. Mas vou te passar a trajetória para vocês entenderem o que aconteceu, tá bom? Ó, o que acontece? Eu decidi que eu ia emagrecer depois que eu estava lá no meu carro sentada, que eu olhei que a barriga cresceu. Mas por que aconteceu isso? Voltando, eu tive uma separação difícil, com um bebê novinho nos braços. Meu marido saiu de casa quando eu tinha 30 dias que meu filho tinha nascido. E eu tinha que me virar no tempo para resolver as coisas da casa. Então, com esse tempo que eu tive que deixar um pouco as coisas e ir à luta para cuidar da casa do meu filho, eu engordei. Depois que passou o momento de luto, que eu voltei para vir cuidar de mim, eu resolvi fazer emagrecer, que eu olhei sobre, gente, minha barriga já estava caindo assim em cima do carro. Eu pensei assim, eu tenho que fazer algo para emagrecer. E eu comecei fazendo dietas que eu via desses desafios que tem por aí, faça isso, faça aquilo. Até comecei, até anotei assim, ó, um caderninho que eu vou mostrar para vocês, ó. Quantos quilos que eu ia perdendo, quantos quilos que eu ia perdendo e tal, tal. Tentei entrar na academia. Só que o que eu percebi? Eu tenho um filho que ele é autista e eu preciso de levar ele nos médicos, preciso de levar ele nas terapias, fora toda a vida corrida que a gente tem, né? O tempo que eu ia na academia, voltava e, e tinha que estar fazendo as atividades lá e voltava, eu não tinha tempo para fazer tudo. Então acabava que aquilo deixava eu desmotivada de fazer academia. Então eu decidi que eu ia comprar um curso online de atividade física dentro de casa. Então eu comprei esse curso online, comecei a fazer as atividades dentro de casa e comecei com coisas simples. Porque na verdade tudo começa de uma decisão que a gente toma e de uma mudança de mentalidade. Porque se a gente decide, você fala assim, é difícil emagrecer. É difícil. Mas eu não consigo. Se você colocou na sua cabeça que você não consegue, realmente você não vai conseguir. Então, esse vídeo não é pra você. Então, você tem que colocar na sua cabeça que você quer emagrecer e você tem que decidir. Partiu da decisão, acabou. E eu decidi que eu queria emagrecer. E isso que importa. Então, como eu não tinha a possibilidade de ir para a academia, porque eu gastava 40 minutos para ir, mais 1h30 para fazer a ficha, mais 40 minutos para voltar, e esse tempo para mim não dava. Eu decidi que eu ia comprar um curso online para fazer em casa, porque antes eu estava fazendo sem orientação. Eu pegava um vídeo do YouTube aqui, outro vídeo ali, uma orientação daqui, outra ali, e fazia muitas sequências. Até eu comprar um curso para poder fazer em casa. Então, por quê? Eu trabalho 12 horas de plantão. Então, eu trabalho 12 horas de assim, dia não. Então, aí o que eu fiz? Eu peguei e comprei um curso e cortei uma coisa que nos primeiros momentos foi difícil. Todo dia que eu saía do meu plantão, eu passava na padaria. Eu passava na padaria porque eu tinha que comprar pudim, porque eu era alucinada com pudim. Quer dizer, eu pudim não sou, sendo, mas coloquei na minha cabeça que eu quero emagrecer. Então, eu cortei coisas simples que foram difíceis para eu poder fazer no primeiro momento, mas eu continuei fazendo. Então, eu parei de passar na padaria, em primeiro lugar. Parei de passar na padaria, e quando eu saí do meu plantão, então eu parei de comprar pudim, pãozinho, que eu adorava esse pãozinho que tem recheio, que tem creme, que tem isso, que tem aquilo, essas coisas doces. Porque eu sou daquelas que é o seguinte, eu não como comida de sal, mas como doce no lugar. Eu sou dessas. Então eu passei a fazer isso, não passava na padaria depois do plantão mais. E esse simples primeiro passo que eu dei de cortar o doce desse horário já me ajudou bastante. Porque já diminuiu essa questão de toda noite, né? Depois que eu voltasse do plantão, comia doce. Eu chegava do plantão e fazia atividade quando eu estava de plantão. Quando eu não estava, fazia normal de manhã e tudo. Mesmo que eu não desse conta de fazer tudo que era daquele dia, eu fazia. Todo dia. Só no final de semana que eu não fazia. Eu fazia. Eu passei a cortar
por minha conta. O refrigerante, eu não tomava refrigerante. Ah, refrigerante isso aqui, amo, principalmente os de Guaraná. Amo refrigerante de Guaraná. Mas eu percebi que aquilo ali era um vício e eu não conseguia tomar um copo. Se eu pego um copo, eu quero mais um copo, no final eu já tomei o litro inteiro. Então, como eu sabia que certas coisas eu não estava dando conta de tomar um pouco só, eu peguei e cortei. Ah, mas eu não consigo. Se você colocou na sua cabeça que não consegue, não consegue. A gente tem que pensar o seguinte, que a gente tem que gostar da gente e que a gente tem que colocar na cabeça que a gente consegue. E isso não é só uma questão de saúde. Eu tento fazer esse vídeo hoje porque eu estava conversando com a minha irmã a respeito disso hoje. Ela está assim, é corpo com relacionado à sociedade, é coisa da cabeça e tal, de aceitação. Isso não é uma questão de aceitação, é uma questão de saúde mesmo, uma questão de bem-estar. E eu estava até conversando também com meu esposo hoje, porque ele está cheio já de espinhas surgindo pelo corpo, porque além de comer mal, está comendo muito chocolate, tomando muito todinho, essas coisas. Então, é uma questão de saúde mesmo. E eu também sou da área da saúde, eu sou enfermeira. Então, a gente percebe que quando a gente come umas coisas muito açucaradas, muita coisa de açúcar, o corpo da gente realmente inflama e realmente você se sente mais cansado, com o corpo mais dolorido, enfim. Então eu comecei dessa forma. Aí outra coisa, e quando eu estava fazendo essas dietas que eram desafios que a gente vê aí no Instagram, tudo, eu perdi. Se eu falar que eu não perdi, tô mentindo, eu perdi. Foi bem. Só que passou de um momento que pra mim não estava dando. Até mesmo para comprar as dietas do jeito que eles estavam fazendo, porque aí eu comprava tudo aquilo lá, mas não usava tudo aquilo na semana, quando era outra semana eu mudava outras coisas e ficava sobrando aquelas coisas. E umas coisas não compensavam, igual creme de amendoim, pasta de amendoim, sei lá, que trem esquisito, não gostava. Então, o que eu passei a fazer? Quando eu fui estudar a fundo a respeito disso, eu percebi que é o seguinte, quando a gente come o açúcar, coisas açucaradas, carboidratos isoladamente, que dá o pico glicêmico. Então, eu parei de comer coisas açucaradas e carboidratos isoladamente e comi com 5 após eu ter comido alguma coisa de proteína. Então eu almoço com proteína, eu como salada. Eu estou evitando arroz porque eu estou evitando, mas isso não quer dizer que tem que tirar arroz, porque arroz nunca é o vilão. Com feijão, ovo, enfim. E depois desse almoço eu como doce. Aí no final da tarde eu estou tentando jantar até no máximo 6 horas. Eu tento sempre menos, mas até no máximo 6 horas. E nesse período eu tento comer algo proteico e tomo o meu whey. Então eu faço, geralmente quando eu estou de plantão, eu faço uma omelete. Uma omelete e coloco lá sementes de abóbora, enfim, outras sementes. Ou eu coloco um pouco de aveia e coloco uma banana. Como eu sou do time das que gostam de açúcar, eu ponho uma banana. Como isso, tomo o meu whey. Às vezes eu tomo só o whey. E depois disso eu só vou comer no outro dia, ou seja, eu faço um jejum intermitente. Faço um jejum intermitente de, no mínimo, 14 ou 16 horas. Ah, mas o jejum intermitente não é para todas as pessoas. Principalmente se você tem alguma comorbidade, se você tem diabetes, alguma outra coisa, não é para todas as pessoas. Eu estou falando que deu certo comigo. Ah, não dou conta. A primeira semana foi difícil para mim também. Eu não conseguia também, porque eu sempre chegava em casa, depois que eu terminava de cuidar do meu filho, da fazer para casa, lavar vazia, arrumar e pôr todo mundo para deitar aqui, eu for deitar, me dava aquela vontade de comer doce. Mas eu pus na minha cabeça que eu queria emagrecer. Então eu coloquei lá na minha cabeça, eu vou emagrecer. Então cortei o doce. Outra coisa interessante é o seguinte, você comprar na sua casa, ter na sua casa só coisa que você precisa. Nada que que tem muito doce, açúcar, biscoito, tal.
É até interessante que outro dia eu fui fazer com meu marido, falou assim, vou comprar uma latinha de doce de leite, aí pode comprar? Ele pode. E ele comeu o doce. Tô dizendo que eu não como, mas no fim, eu deixo tipo assim a minha cota de comer os doces no final de semana, que eu tô com família, que a gente vai fazer alguma coisa, eu deixo essa cota mais no final de semana. Durante a semana eu sigo mais rigorosa dentro desse padrão. Ah, você não ficou com fome? Não fico com fome agora. No início foi difícil, foi, mas agora não fico. Mas eu acho que a parte de fazer o jejum intermitente, ele te ajuda, além de emagrecer, é o melhor para a sua saúde. E evita você ter essa ansiedade da comida e também a ansiedade pelo doce, no meu ponto de vista. Então, e para você não ter muita fome, é o que eu faço. O whey protein, que eu coloco, e uma alimentação até esse horário rico em proteínas, porque a proteína te dá saciedade. Toda vez que você faz uma alimentação que tenha mais saciedade, você não tem vontade de beliscar outras coisas. Não tem vontade, isso é vontade. E outra coisa que é interessante é que a gente tem que trabalhar muito com a mentalidade. Por quê? Se você prestar atenção no seu corpo, você não está com fome. Tem hora que você não está com fome. Você fala assim, quero comer alguma coisa. Não é sua barriga que está pedindo comida, não é o seu estômago. O que está pedindo sua comida é sua cabeça, a sua ansiedade, o seu pensamento, o que você está preocupado é que está te pedindo comida e não a sua barriga, porque fome mesmo você não está. Então, até nessa questão eu e minha irmã estávamos discutindo hoje, que a gente fica assim, conversando a respeito de emagrecer. Então nós estávamos discutindo, se você precisa de um cuidado na sua cabeça, você procura alguém que realmente vai te ajudar para você cuidar da sua cabeça, para você cuidar da sua saúde, porque se você entender que se você tirar principalmente o açúcar da sua cabeça, da sua vida, você vai ter uma vida mais saudável, você vai ser mais desinflamar e consequentemente vai emagrecer, é uma questão de saúde. E isso eu não estou falando porque o corpo para mostrar para a sociedade, não, é uma questão de saúde. E se você, na sua cabeça, você não consegue fazer por uma questão de ansiedade, né, porque você está passando, você tem que cuidar da sua cabeça, porque se você cuida da sua cabeça, você está sem ansiedade. E você decidiu que você quer ser forte, você já levanta de manhã e já fala assim, eu vou emagrecer, eu estou magra. Eu quero quantos quilos? Tantos quilos. E eu trabalho isso direto, porque eu vou na padaria, eu vejo lá, até comentando que eu fui na padaria com meu filho esses dias, que eu não lembro agora que foi. E aí, lá no balcão tinha aqueles canudinhos de doce de leite. Amo. Aqueles doces com doce de amendoim. Ah, eu sou apaixonada com doce de amendoim. Mas qual que era o foco? Emagrecer. Tô dizendo que eu não como? Como. Final de semana. Deixa pro final de semana. Mas, aí ela está sem ser radical. Você não sou radical. Eu só estou pensando no que eu quero. Você tem que focar em uma coisa. O que você quer? Ah, eu quero emagrecer. Então, se você quer emagrecer, você pensa assim, ó, se eu comer esse doce hoje, vai ajudar a emagrecer? Porque tem esse pensamento que tem agora de que você, eu mereço, eu trabalhei tanto, eu mereço. Você merece sim, mas você merece ser feliz, ter uma saúde plena, saudável, entendeu? Isso que você merece. E se você pensar nessa coisa momentânea que é só você satisfazer a seu ego, sua vontade, sua sociedade naquela hora, não é um merecimento. Então você está se prejudicando, ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva nesse canal. Mais sugestões, se vocês quiserem saber mais a respeito desse continuando do meu processo de emagrecimento, vocês se inscrevem aqui no canal. Um beijo e até a próxima.